Existe um outro fenômeno que é raríssimo de acontecer, chamado Novaya Zemlya, ou Nova Zembla também, tanto faz. Nova Zembla é um nome, digamos, em português desse fenômeno, certo? Aí você está vendo algumas fotos. Esse fenômeno, ele é uma miragem polar causada pela alta refração da luz solar entre as camadas térmicas da atmosfera. Tá? É um fenômeno que ele dá a impressão, por exemplo, de que o Sol está nascendo mais cedo do que deveria. Na verdade, o Sol não nasceu. A luz solar está batendo nas camadas altas da atmosfera e está sendo refletido até o observador. Tá? E esse é um fenômeno que ocorre em regiões frias, regiões mais polares. Tanto é que o nome Novaya Zemlya é o nome da ilha onde ele foi documentado pela primeira vez. Uma ilha já no Círculo Polar Ártico, tá? Pertencente à Rússia. E é um fenômeno que ocorre em condições raríssimas. Tá? Agora existe um astrônomo brasileiro que está tentando explicar o caso do voo VASP 169 usando esse fenômeno como explicação. Tá? Ele está dizendo que foi esse fenômeno que causou o avistamento lá do Gerson Marcel de Brito e tripulantes de outras duas aeronaves, além de toda a tripulação do voo 169, todos os passageiros, né? Quase todos, porque tinha 3 bispos a bordo que não quiseram observar o fenômeno. Mas o que os passageiros e os tripulantes observaram no voo 169? Eles viram um objeto bastante luminoso que chegava a iluminar dentro da aeronave. E esse objeto ele fazia movimentos laterais. Havia marcação pela janela do piloto. Tá? Ele fazia voos na horizontal, para frente, para trás e para cima e para baixo. Tá? Então, esse astrônomo brasileiro, ele publicou um artigo numa revista internacional e tem dado palestras alegando que o Gerson Marcel de Brito confundiu o planeta Vênus, que estava aparecendo para ele com base nesse efeito Novaya Zemlya. Só que o que o astrônomo omite é que Vênus nasceu depois da aparição do objeto. Ou seja, tinha momentos vários, na maior parte do avistamento, o objeto era observado ao mesmo tempo que o planeta Vênus era observado. Eram observados os dois. Né? Então, para que fosse o Nova Zembla, Vênus teria que estar abaixo do horizonte, sendo refletido nas altas camadas da atmosfera. E, como nós sabemos, Vênus estava visível no céu. Tá? É uma explicação que não se sustenta. Infelizmente, alguns negacionistas brasileiros estão usando essa explicação fajuta e dando o caso do voo VASP como refutado. Tá? Refutado está o nariz de quem pensa assim, porque o caso VASP é um caso sólido. O objeto foi avistado a partir de 3 aeronaves, foi avistado por pessoas no solo, captado no radar. Tá? Então é aquilo que eu falei antes, não adianta você pegar, colocar uma explicação, forçar uma explicação que vai, no máximo, vai conseguir explicar um detalhe ou outro, mas não explica o caso inteiro. Né? Ignorar certos detalhes que você não pode explicar só para forçar uma explicação fajuta, isso não é fazer ufologia. Isso não é ser sério. Isso é ser negacionista. É uma atitude pseudocientífica, inclusive. Tá? E então, se alguém falar que o caso VASP está refutado, não está não. Tá aí o caso para... Inclusive, esse efeito Nova Zembla, ele causa uma distorção de 5 graus. Causaria no planeta Vênus. Não, jamais explicaria a distorção de 20 graus, a variação de 20 graus na posição do objeto em relação à janela da aeronave, medida pelo comandante Sérgio Marcel de Brito. Tá? E publicado em artigos e tudo. Certo? Existe o único problema com a hipótese de Vênus, como eu disse antes, é que no início da observação, às 3 horas e 12 minutos, ele não tá, o planeta Vênus não estava acima do horizonte.
Mesmo se a gente pensar, mas eu estou voando a 10 mil metros de altitude. Sim, mas aí o que acontece é uma depressão, um abaixamento do seu horizonte de apenas 3 graus em relação ao horizonte de um observador que está no solo. Tá? Então, mesmo considerando essa depressão do horizonte, porque eu estava lá a 10 mil metros de altitude, ainda assim a gente não teria condições de enxergar Vênus ali em Bom Jesus da Lapa às 3 horas e 12 minutos. O planeta ia nascer só em torno de 3h49, se não me falha a memória. Tá? Então, isso nos levou a ter que introduzir um efeito de miragem atmosférica. Existem fenômenos na atmosfera terrestre, em condições anômalas, que nos permitem enxergar uma estrela, um objeto que ainda esteja abaixo do nosso horizonte, nos permite enxergar acima do horizonte. E, ao que tudo indica, é o que aconteceu ali nas imediações de Bom Jesus da Lapa, quando começa a observação do comandante Brito. E aí o que acontece? Que tipo de miragem poderia ser? Existem muitos tipos diferentes de miragens atmosféricas. Genericamente, se pode dizer que a gente precisaria de uma miragem superior, ou seja, que é aquela em que o objeto aparece mais acima da onde ele se encontra realmente, tá? Para que Vênus ficasse visível acima da linha do horizonte. Tá? E um tipo de miragem superior que produz uma espécie de tubo na atmosfera, que é por onde a luz do planeta teria se propagado, como se fosse uma fibra ótica natural formada a partir de um sanduíche de camadas de ar de temperaturas diferentes. Basicamente uma inversão térmica, mas um pouco mais complicada. E existe uma miragem em particular, chamada Novaya Zemlya, ou Terra Nova, em russo, que faz justamente isso. Tá? E no nosso artigo de 2013, nós sugerimos que nessa etapa inicial lá da observação do comandante Brito, teria acontecido uma miragem superior com duto óptico, com tubo óptico, né, para canalizar a luz de Vênus, do tipo Novaya Zemlya. E hoje em dia nós sabemos que estamos sendo criticados aí pela internet afora, pelos vídeos, em alguns vídeos, inclusive do YouTube, porque alegam que essa miragem em particular, ela só acontece nas regiões muito frias, no Ártico e na Antártica. Tanto é, inclusive, que ela foi observada pela primeira vez, o primeiro caso conhecido dessa miragem foi lá na região ártica. Mas não é verdade, Wellington e ouvintes, não é verdade. Essas miragens do tipo Novaya Zemlya, elas são mais comuns, é verdade, nas regiões polares, mas elas podem acontecer em qualquer latitude geográfica, inclusive nas proximidades do Equador, embora seja de ocorrência mais rara. E, na verdade, nós não precisamos especificamente, como eu disse, da miragem Novaya Zemlya. O que eu disse, nós precisamos de uma miragem superior com formação de um duto ou de um tubo óptico para conduzir a luz da fonte. E os físicos que estudam miragens atmosféricas são unânimes em concordar que nós não conhecemos ainda todos os efeitos de miragens que podem acontecer na nossa atmosfera. Então, pode eventualmente ter sido um tipo de miragem naquela oportunidade ainda desconhecido ou ainda não modelado. Isso é perfeitamente possível. Né? Então, não necessariamente a Novaya Zemlya, mas alguma coisa parecida, né? E que ainda não está perfeitamente modelado. Ou seja, a física não esgotou o seu conhecimento a respeito das miragens. Tem muita coisa que a gente não sabe e essas coisas podem acontecer a qualquer momento sem aviso prévio. Então, a hipótese de uma miragem ali para explicar o início da observação do comandante Brito no voo VASP 169 não é uma hipótese absurda. Muito pelo contrário, é uma hipótese perfeitamente natural.